E aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom dia para você que acompanha sempre o nosso canal. Peço a você o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta e, claro, se inscreve no nosso canal. Bom ter vocês por aqui. Galera, é óbvio que a gente vai buscar sempre culpados. Nos últimos 22 jogos do Vasco, se eu não estou equivocado, são 10 derrotas. Aliás, 8 empates e 3 vitórias. Então, totaliza 21 jogos. Péssimo retrospecto do Vasco. O Vasco perde. Voltou da Copa do Mundo de Clubes. A gente estava na maior expectativa. Só resultado ruim. Porque são 4 empates e 3 derrotas. Ou seja, 7 jogos que o Vasco não ganha. A última vitória foi dia 12 de junho. Eu vou excetuar porque o campeonato parou. Mas vamos lá. De 12 de julho até hoje, não tem uma vitória. Já jogamos 7 jogos em 3 competições diferentes. Temos um desafio pela frente quinta-feira, que é o CSA. Não vai ser um jogo fácil, porque o Vasco complica os seus jogos. Ah, mas o Léo Jardim volta, o Paulo Henrique volta. Beleza. Fizeram falta? Claro que fizeram. O Daniel Fusato até começou bem, depois falhou no gol, lamentavelmente, mas talvez pela falta de ritmo, pode ser. O Puma foi bem. Então, assim, não foi isso que fez o Vasco perder o jogo para o Mirassol. Mas os erros individuais que se acumulam. E o pior é que o Diniz não pune o jogador ao tirá-lo do time. Porra, não tá dando, tá falhando, vou tirar. Ele pune o torcedor, mantendo o cara no time. O elenco é limitado? É. Mas na zaga não dava pra gente ter uma zaga mais qualificada? Um meio-campo com mais requinte na bola? Abrir mão do esquema com 3 atacantes? Ou se jogar com 3 atacantes, nem sempre jogar com o Verratti na frente? Assim, me parece que são opções que não passam na cabeça do Diniz. Ele prefere morrer abraçado com as suas convicções e os seus jogadores. Como se não vou perder o elenco, não vou perder o grupo. Ô, Darcy, você está perdendo o torcedor e a paciência do mesmo. Você já imaginou se a gente é eliminado para o CSA em casa, quinta-feira, e toma um pau do Atlético Mineiro? Como é que faz? Vamos chegar a um mês inteiro, né? Sem vitória, aliás eu falei 40 dias, perdão, né? 12 de julho até 3 de agosto, temos aí 20 e poucos dias, 25 quase. Vamos chegar a um mês sem vitória, se a gente realmente não vencer o CSA e não vencer o Atlético, e afundados. Provavelmente em zona de rebaixamento, porque hoje tem rodada, amanhã tem jogo do Santos e provavelmente alguém vai passar. Pô, que maneiro, né? Esse time entrar na zona de rebaixamento. E nada acontece. Ninguém é punido, ninguém é afastado, ninguém é tirado do time titular, nem os que estão falhando. Piton não joga bem, o João Vitor não joga bem, Hugo Moura não tem jogado muito bem. Pô, será que não dá para oxigenar esse time? Não dá ainda pro Thiago Mendes? Bota o Jair. Pô, o Coutinho não tem condições de jogar ainda 90 minutos. Não arrasta o cara, não perde tempo. Vamos oxigenar o time. E o Garré? O Garré serve para quê? Para nada. Porque o Diniz olha pro banco, vai tirar o Coutinho e botar o Lloyd. Aí tá de sacanagem comigo. Com você, torcedor. Não pode ser sério. O Lloyd não dá, é um triatleta, eu já falei, corre, pedala e nada. A culpa não é dele. Ele não botou uma arma na cabeça do presidente do Vasco para estar lá. O presidente aprovou, o Felipe aprovou, Marcelo Santana aprovou, todo mundo. E tá aí, Lloyd Augusto. Minha grana fácil não, né? Mas vamos embora. Dá para fulanizar? Dizer de quem é a culpa? Não tem um culpado, tem vários culpados. Só que quem pode ter a decisão de mudar os culpados, ele está abraçando os culpados e vai morrer abraçado com eles. É isso que eu consigo enxergar. Bora falar agora sobre o Vasco, que foi o clube que menos contratou entre os times que brigam contra o Z4. O Vasco em situação bem delicada depois de 7 partidas sem vitória desde o retorno após a Copa do Mundo de Clubes. São 4 empates e 3 derrotas. O Vasco foi o único a contratar apenas um reforço no Campeonato Brasileiro. Os demais times com bem mais contratações. Por exemplo, Vitória e Sport, 7 reforços cada. Juventude fechou com 6 reforços, Fortaleza contratou 5 atletas e ainda está em busca de mais nomes. O Santos aparece com 4 contratações. Nicola, Vasco vai contratar sim. A ideia é fechar com um ou 2 atacantes de lado de campo, além de mais um zagueiro. O grande problema é a dificuldade financeira
há pouquíssimo dinheiro em caixa. Até por isso, o Vasco precisa ser criativo e encontrar jogadores que custem pouco ou cheguem de graça. Nicola, o Vasco está com algum jogador certo para contratar? O Fabrício Ricardo quem pergunta. Fabrício, eu acho que o jogador que mais causa otimismo é o Andrés Gomes, jogador do Rennes da França. Que o Ceará entrou na jogada. Vou perguntar, o que eu sei é que o Vasco tinha otimismo em relação à contratação do Andrés Gomes, atacante colombiano que pertence ao Rennes. A proposta do Vasco era melhor, mesmo levando em consideração que o Vasco queria contratá-lo por empréstimo com opção de compra. Se metas fossem batidas, essa opção viraria obrigação num negócio que poderia chegar até 7 milhões e meio de euros. Já que você perguntou sobre o Ceará, deixa eu contar que o Ceará encaminhou a contratação do Paulo Baia, atacante que pertence ao Fluminense, chega por empréstimo até o fim da temporada. E dá a impressão de que se o Baia chegou, talvez o André tenha sido descartado. Pedrinho e Diniz já saíram do Vasco, ainda não. Embora a pressão seja grande para ambos, tá? O Felipe também está pressionado, enfim, a coisa não anda boa. São 7 partidas sem vitória desde a volta da Copa do Mundo. Algumas atuações legais, boas, mas a verdade é que falta resultado, falta pontaria também. O Marcos Cabuloso, Nicola, o Vasco hoje em dia é time pequeno? Não. Não dá para imaginar o Vasco como time pequeno, né? Esportivamente é um time que diminuiu de tamanho, mas o Vasco é gigante, a torcida é monstruosa. Rafaela PQ traz a informação de que o AV, atenção vascaínos, anunciou o Ryan no PSG. Deixa eu ver o que já foi publicado sobre o tema, só para contar que nessa semana o jornal L'Equipe chegou a trazer a informação de que o Ryan interessa ao Mônaco. O que eu fiz? Entrei em contato com o Thiago Escuro, que é o diretor executivo de futebol do Mônaco. Ele falou, Nicola, nunca falamos sobre Ryan. Não é verdadeira a informação. Sobre o Ryan no PSG. O canal Atenção Vascaínos foi buscar informações sobre um possível interesse do Mônaco, da França, no atacante Ryan. O staff de jogadores disse que não houve nenhum contato desse clube. Quem fez consulta foi o PSG. O problema é que o time francês já tem em seu elenco o número máximo de estrangeiros sem passaporte europeu, o que pode impedir a negociação. O Vasco trabalha para manter Ryan até o fim desta temporada. O atacante é cotado para a convocação final da seleção brasileira, que disputará o Mundial Sub-20 em setembro no Chile, tá? Então, só corroborando com a informação que eu havia contado, Mônaco completamente descartado e o PSG com consulta. Acho difícil que o PSG contrate antes de o Ryan conseguir se tornar, sei lá, imprescindível. Acho que a tendência é ele ficar mesmo, e esse é o melhor dos cenários, porque o Ryan tem muito potencial de crescimento. O Diniz vai apostar todas as fichas na evolução do Ryan, e quem ganha é o torcedor vascaíno, tá bom? Pablo Verrete, que não vive uma boa fase, mas segue como o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2025. O atacante do Vasco soma 21 gols, contra 16 dos segundos colocados. Posição ocupada por Germancano do Fluminense, Giovani do São José, Neto do Confiança e Thiago Marques do CSA. Com 15 gols aparecem Anselmo Ramon do CRB, Bright White do Grêmio, Hulk do Atlético Mineiro e Caio Jorge do Cruzeiro. Vitor quer saber sobre reforços no Vasco, muita dificuldade por conta da falta de dinheiro. Houve uma tentativa no Nino, zagueiro do Zenit. O Vasco ofereceu 5 milhões de euros, o Zenit pediu 8. Sobre IR Mina, também outro negócio para lá de complicado, renovou o contrato no Cagliari. Andrés Gomes, atacante colombiano de 22 anos de idade, pertence ao Rennes. Esse é um velho sonho do Vasco, mas também esbarra na questão financeira. Cara, tá difícil a situação pro Pedrinho, né? No final de semana passa um avião daqueles na praia e falando mal do Pedrinho, o Edmundo falando que vai trabalhar pelo impeachment do Pedrinho, enfim. O Dardo Moura, o Tailã Oliveira, quais técnicos de times brasileiros você acha que serão os próximos a cair? Aposta em Fernando Diniz e Renato Gaúcho. Eu acho que não, cara. Acho que o Fernando Diniz, apesar da falta de resultados do Vasco, o Vasco fez um bom jogo contra o Inter, né? E aí, pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera. Um forte abraço, valeu.